Um bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da reencarnação, mas eu sempre fico me perguntando, né? Será que precisa falar de reencarnação? E é todo mundo espírita e não sei o quê, mas assim, eu descobri, tenho percebido isso, a gente menospreza às vezes os temas básicos e tem muita gente chegando, tem muita gente estudando, mesmo dentro do que a gente considera material doutrinário, tem coisas que não são doutrinárias, né? São coisas que elas discordam do básico da doutrina espírita. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente fazer uma reflexão, até para a gente checar o que a gente acredita e a gente seguir o nosso caminho, né? Para ver se vai rolar. O que significa isso? Não sei, Beto. Bom, o tema é reencarnação e o avanço moral, né? Primeiro, reencarnação. Vamos falar então da reencarnação. O que é, né? E para que serve? Então, o que é reencarnar? Eu tenho lido alguns textos e algumas coisas e muita gente confunde, por exemplo, reencarnação com ressurreição. E o conceito é um conceito básico que você reencarnar, como a gente sabe, é você se desvincular do seu corpo biológico e constituir um novo corpo biológico. Então, a mesma identidade, o mesmo princípio inteligente que organizou um corpo físico num determinado momento, teve a sua experiência com esse corpo físico. Esse corpo físico funciona como uma espécie de um filtro, né, com todas as suas características e as suas possibilidades. Às vezes esse filtro é mais apertadinho, às vezes é mais largo, né? A Antônia acabou de mostrar para a gente como é que a coisa funciona. Então, eu tenho pensado muito sobre esse assunto também. Acho que é mais fácil um filtro apertado, porque você tem menos chance de fazer bobagem. Então, aquela história, você nasce rico, bonito, inteligente, vai fazer bobagem. Não é? Você pode tudo, está tudo bem com você, vai fazer bobagem. Então, é melhor você vir com um defeitinho, com uma certa limitação de alguma coisa, porque aí você não se arrisca tanto, né? E aí, depois que você viver essa experiência, acumulou aprendizado, você vai refazer isso com um outro corpo. Na ressurreição, seria você voltar para o mesmo corpo. E isso a gente sabe que não dá para acontecer, né? Então, depois que eu morri e que o meu corpo degradou, então não tem como eu voltar a reconstituir aquele corpo, né? Então, o que pode acontecer, e na minha opinião, vocês podem até discordar, eu acho que aconteceu, inclusive com Lázaro, é que foi uma EQM, né? Ele não teve um descolamento completo do perispírito e ele foi reconduzido para o corpo, como aconteceu com o né? Que estava na pira para ser cremado e levantou. Bom, ele ressurgiu, foi uma ressurreição. Não, ele não chegou a morrer. Então, a minha ideia como médico é que isso seria impossível. Então, você teria essa capacidade de reencarnar. Dentro dos aspectos científicos, por que a gente sabe, a gente acredita que isso é verdade? Porque a gente sabe, e hoje em dia cada vez mais a gente tem evidências a esse respeito, que não tem como a matéria se organizar sem um modelo organizador, sem um princípio inteligente que a organize, né? E esse princípio inteligente é que determina o espírito, que é determinado pelo espírito. Então, ele existe antes do corpo físico. Então, foi ele que organizou o corpo físico. Se ele fez isso uma vez, vai fazer outra. É uma propriedade dele.
uma capacidade. Então, isso determina um ciclo biológico, né? Muito bem. Então, o que é, para que serve, né? Então, reencarnar é nascer outra vez em um outro corpo. O termo científico é palingenesia. A gente usa esse termo quando vai falar na universidade, né? Eu tenho tido a oportunidade de dar aula no curso de pós-graduação da Escola Paulista, lá da Unifesp, em São Paulo. É o curso de cuidados integrativos. E eles me chamam lá para falar de reencarnação. Só que lá o tema da aula é palingenesia. Você fala que é reencarnação, já tem gente que fala que é bobagem, que isso é coisa de religião. Aí você fala palingenesia, todo mundo fala, que é isso, né? Deve ser legal. Você já teve aula de palingenesia? Não, o que é? O que é? Aí, depois que eles já estão sentados dentro da sala de aula, não tem mais jeito de fugir, né? Então, é quando a porção inteligente de um ser volta a associar-se à matéria para organizar um novo organismo físico. Então, isso é o que é. E para que serve? Bom, é o mecanismo pelo qual as inteligências evoluem. Essa é a minha posição a respeito disso. Então, a reencarnação é uma lei biológica, ela não acontece só com o ser humano, ela acontece com todos os seres vivos, antes e depois da individualização do princípio inteligente, né? E são as oportunidades de crescimento. É como se você estivesse numa escola e você vai para o primeiro ano, você é aprovado, vai para o segundo ano, vai para o terceiro ano, né? Sendo que na reencarnação você pode também reprovar. Só que quando você reprova, você vai para o ano seguinte com a mesma tarefa, com a mesma lição, mas você passa para o ano seguinte. Então você desencarna, vai reencarnar e vai passar por experiências para aprender aquela lição que você está tentando aprender e não está conseguindo, né? Como é que a gente faz esse aprendizado, né, dentro do processo reencarnatório? É por tentativa e erro. Então, assim, não existe aprendizado sem tentativa. Eu tenho falado muito isso para o meu filho mais velho. Ele é um cara muito assim, quer fazer tudo direitinho, dedicado, mas ele tem tanto medo de errar que ele prefere não tentar, né? Se você não tenta, você não aprende. Então, você vai aprender. Você vai ser médico, aí você vai para a faculdade, você fica 6 anos fazendo prova, estudando, vai lá, examina. Aí você entra na residência de cirurgia, aí você vai aprender a operar. Você estuda anatomia, fisiologia, técnica cirúrgica, mas vai ter uma hora que você vai ter que pegar o bisturi na tua mão e cortar. E nessa hora, mesmo que tenha 5 professores te olhando, quem está com o bisturi na mão é você. E quem vai fazer o corte é você. Você acha que você vai fazer perfeito? Não vai. Não vai. Não tem como você fazer perfeito. Então você vai errar. Você vai biselar, você vai cortar torto, né? É meio chocante falar isso, mas qual é o outro jeito? Me explica. Não tem. Antigamente a gente ainda tinha técnica cirúrgica, a gente começava operando o cachorro. Também não pode mais. Então como é que vai fazer? Vamos operar modelo. Um boneco de plástico não é igual. E mesmo que você opere no boneco, vai ter a primeira vez que você vai operar uma pessoa. E quando você operar, você vai errar. Então, se tiver gente em volta, diminui os erros, mas erra. Porque não tem outro jeito de aprender sem ser tentando. E na tentativa, às vezes você acerta, às vezes você erra. E fazendo, você vai aperfeiçoando até que chega uma hora que você vira um expert. É claro que todo mundo quer o expert com o bisturi na mão. Ninguém quer o cara começando. Mas o expert também começou um dia. E alguém teve que servir para ele aprender. Não é? Então, parece cruel, mas é a realidade. Então, como isso se dá? Como é que esse processo se dá? Agora eu vou pegar alguns atalhos, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de filosofia. Deus. Vamos falar um pouco sobre Deus. Quer dizer, o que Deus significa para nós, para você, para mim. Aí eu vou dar a minha versão e você pode até não concordar se você não quiser. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Primeiro livro, As Causas Primeiras, primeiro capítulo. Hoje, meu obsessor está de plantão.
Pergunta 1. Então, Kardec começou por aí. E a pergunta: que é Deus? Eu não sei se vocês repararam, mas ele não perguntou quem é Deus, porque se é quem, Deus é alguém, não é? E ele não perguntou o que é Deus, porque aí Deus seria alguma coisa. Ele não é. Então, Deus não é ninguém, não é alguém, não é um ser. Aquela sua história que você aprendeu desde pequenininho, do velhinho de barba, sentar na casa, esquece. Aquilo lá não dá mais. É meio pueril isso, está na hora da gente dar um passo adiante, né? E ele também não é uma coisa. Então, o que é Deus? Olha a resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele continua não sendo alguém, ele continua não sendo alguma coisa. Ele é Deus. Deus vem antes. O Beto Roden fala assim: que Deus seria esse que tua inteligência coubesse? Quer dizer, você quer explicar Deus, entender Deus? Esquece. Não é? Como é que pode você explicar a sua origem? Não vai explicar. Não é? Então, a gente tem que aceitar o conceito, mas eu acho que já está na hora da gente evoluir um pouquinho e tirar essa ideia de que existe um cara que está olhando, que sabe o número do seu CPF, que sabe a hora que você acordou hoje de manhã cedo. A onisciência divina não está aí, gente. Essa é a minha opinião. Você pode discordar. Tem muita gente que discorda do que eu estou falando. Não é. Não é. Ele não sabe o número do meu CPF. Por quê? Porque é absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Agora, existe toda uma consciência cósmica de tudo que existe e que é perfeito. E essa consciência, o conjunto disso tudo, é para mim o conceito de Deus. É o mais perto que eu consigo chegar dele. Não é? Existem provas da existência de Deus? Todo mundo fala que não e tal. Existe. E no Livro dos Espíritos a resposta já está lá, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta 4. Nós estamos lá no comecinho do Livro dos Espíritos, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Eu estava conversando com um ateu outro dia. E ele falou assim: porque esse negócio de acreditar em Deus é uma coisa primitiva, não tem nada a ver com ciência. Eu falei: tem sim. Como é que começou tudo? Você não sabe? Com o Big Bang. Eu falei: tem o Big Bang. Da onde veio? O que tinha antes do Big Bang? Não tinha nada. Então você acredita que o nada criou alguma coisa. E eu sou o místico. Ele ficou me olhando assim, sem saber o que responder. Falei: se você é um cara que acredita que o nada pode gerar alguma coisa, você acredita em milagre, você acredita em coisas fantásticas. Eu não, eu sou um cara racional. Então, antes do Big Bang, tinha que ter alguma coisa. E quem te disse que é Deus? Ninguém. Mas se tinha alguma coisa antes do Big Bang que ainda não era Deus, essa coisa antes do Big Bang tinha que ter sido causada por alguma coisa. E se eu for vindo no antes, eu vou ter que ter sempre um antes. Quem é o antes? Deus. Isso é um conceito, não tem nada a ver com religião. Bem-vindo ao meu mundo. Esse é o meu mundo. Então, Deus é uma necessidade epistemológica, porque o nada não pode gerar alguma coisa, mas sempre tem que ter tido alguma coisa. Aí que está o problema. Porque dentro da nossa cabeça, que tem parâmetros de tempo, a eternidade não cabe. E eu consigo entender, pode ser uma limitação só minha, não sei, vou dividir com vocês, que um dia eu fui criado, mas que eu nunca vou desaparecer. Isso é o infinito, eu sou infinito. Mas o eterno, na minha cabeça, é aquilo que nunca foi criado, sempre foi e sempre vai ser. Aí já complica para mim. Complica. Porque eu sempre penso em alguma coisa começando, porque a minha referência é uma referência de tempo linear. Tem começo, meio e fim. Eu consigo tirar o fim, mas eu não consigo tirar o começo.
Fica difícil para mim. Esse é Deus. E eu pensava assim, mano, a matéria não é eterna, porque a matéria foi criada por Deus. Mas Deus é eterno, será que Ele tirou folga algum tempo? Ele sempre foi, ele sempre criou matéria, então a matéria sempre foi também. Então eu posso dizer que a matéria é eterna? Posso. Não está complicando? Pois é isso mesmo. Eu não tenho mais nada a falar a esse respeito. Ficamos por aqui. Porque não é uma coisa que a gente consegue colocar no papel, entende? É muito complexo isso, porque é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. Então, Deus é uma necessidade lógica, pois o nada não pode criar algo. Né? Muito bem, estamos depois de Deus. Então, Deus existe, é a causa primeira de tudo o que existe, né? Sempre existiu e sempre criou, portanto, é perfeito, e tudo que Ele cria é perfeito também. Então, somos perfeitos. Todo mundo aqui é perfeito? Concordam comigo? São sim. Mesmo que você não ache, isso é uma baixa autoestima sua, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Eu sou perfeito, se você não se acha, azar seu. Não é? Mas nós somos perfeitos, porque fomos criados por Deus. Então, a diferença da cocriação, como o André explica para a gente, da cocriação maior e da criação divina, é que tudo que é divino funciona e nunca acaba. E tudo que nós cocriamos tem começo, tem meio e tem fim. Então, nós não temos fim, portanto, nós fomos criação divina. Se a criação divina é perfeito. Não tem nada de errado com você. O grande problema é que a gente é incompleto. Então, eu tenho essa forma de ver e eu acho que funciona para mim, talvez funcione para você. Então, nós somos uma bandeja com um monte de copinhos de plástico, esses copinhos de café. Esses somos nós. Cada copinho, quando a gente foi criado, no momento em que a gente esporulou como individualidade, que é outra discussão que dá pano para manga, a gente era uma bandeja com os copinhos todos vazios. Em cada copinho tem uma coisa escrita. Né? Então, por exemplo, o copinho generosidade, está escrito generosidade. O que tem dentro? Nada, está vazio. Né? Então você vai ter que aprender a generosidade para pôr no copinho. Enquanto você não aprender a generosidade, lá dentro tem egoísmo. Quer dizer, não tem. Mas a ausência da generosidade é o egoísmo. Isso resolveu um outro problema para mim, porque se Deus é infinitamente bom e justo e perfeito, como é que Ele criou o mal? Não criou. Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. É igual à luz que existe, e a escuridão é a ausência da luz. Então eu sempre falo isso. Se você fechar totalmente essa sala, tudo fechadinho, escuro, não entra um raiozinho de luz. Está absolutamente escuro. E eu abrir uma frestinha, a luz desaparece, a escuridão desaparece. Mas se eu tiver com tudo fechado, escuro, e eu vou do lado de fora e abro uma frestinha, a escuridão não sai. Por quê? Porque não existe escuridão, é uma ausência. Então, o mal é a ausência do bem. Então, todos os copinhos vazios, eles contêm um defeito, que na verdade não é um defeito, é uma ausência. Então, você não é imperfeito, você é incompleto. E na medida em que você vai aprendendo, você vai colocando a virtude dentro do copinho, você vai preenchendo o copinho e você vai se completando. Até o dia que a bandeja estiver toda cheia e você não vai ter mais problemas. Você vai ser um ser crístico. Né? Porque você resolveu o problema. Então, para que serve a reencarnação? Para encher os copinhos. O nosso problema é assim, a gente combate a escuridão em vez de promover a luz. A gente quer combater a violência na sociedade. O que a gente faz? Polícia. Como é que a polícia combate a violência? Com violência. Então, ela não está extinguindo a violência, ela está usando a violência para combater a violência. Então, em vez de abrir uma delegacia, abre uma escola. Aí você está combatendo a violência. Né? Então, não estou falando contra a polícia, porque nós estamos num momento, a gente está falando das coisas como elas devem ser, não como elas são.
A gente está num momento de evolução, então a gente tem um monte de coisa que não é legal ainda, mas que nesse momento, né, é o que temos para o momento, é o que dá para fazer. Né? Então a gente vai lutando contra, vai se defendendo da violência com violência, até o dia que essa violência vai se extinguir. O problema é que eu acho que a gente gasta muita energia combatendo a escuridão, em vez da gente gastar a energia promovendo a luz. Então, quando a gente está diante de um problema, de um defeito, pensa que o seu defeito é uma ausência. Descobre o que é que você tem que pôr no lugar e exercita. E aí a coisa vai acontecer. Então, como é que nós podemos nos completar? É evoluindo. É para isso que a gente está aqui. E como é que a gente evolui? Aprendendo. E como é que a gente aprende? Tentando. E quando a gente tenta, a gente acerta e a gente erra. E a gente vai fazer tantas vezes quanto forem necessárias até aprender. O meu filho do meio, o Felipe, ele é um obstinado, é meio que nem eu, assim. Aí um dia ele ganhou uma bola de basquete. E ele foi brincar com a bola de basquete, ele não conseguia bater a bola no chão, porque ele batia uma vez, a bola fugia. Ele ia, pegava a bola, batia, a bola fugia. Então, se o meu mais velho não ia tentar mais, porque ele só faz as coisas perfeitas, o do meio pegou a bola e ficou quase 48 horas para conseguir bater a bola. E ele ficou até ele conseguir bater a bola. É isso. É isso. Quer dizer, o outro que desistiu cedo não aprendeu, mas um dia vai ter que aprender. E uma hora vai ter que pegar a bola e vai ter que errar, até conseguir acertar. Não tem outra saída. Agora, se cada vez que você erra, você se crucifica, então você vai atrasar muito o seu processo evolutivo. Porque se para aprender eu preciso errar, e eu quero aprender, eu preciso aprender, é da lei eu evoluir, eu não consigo ficar estagnado muito tempo, então é natural, é necessário que eu erre. Quando eu errar, aí vai entrar a minha autoavaliação. Às vezes a gente fala, é muita baixa autoestima, porque a gente se sente culpado por tudo. Não é baixa autoestima, não, é orgulho mesmo, é vaidade. Porque você acha que você é o cara e que você não pode errar, porque você tem que fazer tudo certo. Isso é vaidade, é orgulho. Agora, no momento em que você erra e você dá risada de si mesmo, e você fala, puxa, ó, eu fazendo bobagem de novo. Aí você levanta, pede desculpa, limpa o estrago e tenta de novo. Por quê? Porque é a única coisa que você tem para fazer. Não tem outra opção. Até se você quiser desistir, você não consegue. Você não consegue. Né? Os nossos irmãos que tomaram o caminho do suicídio, e nós já podemos ter tomado esse caminho em outras oportunidades, já descobriram isso. Não dá para desistir. Você pensa que vai acabar, mas não acaba. Não é? Só vai acabar quando você for feliz. Quando você chegar lá, quando você encher todos os seus copinhos. Aí acaba a evolução. E aí você vai trabalhar para ajudar os outros que estão vindo atrás de você a chegarem no mesmo lugar. Quais são os enganos, na minha opinião, que atrapalham a gente? Primeiro, que Deus é alguém ou alguma coisa. E aí, quando a gente faz isso, a gente antropomorfiza Deus. Então, a gente vai dar qualidades e defeitos para Ele. Gente, a gente fazia isso na época do Império Romano. Na época da mitologia grega. Chega, já deu. Nós já estamos na terceira revelação. Jesus não vai lançar mais nenhuma boia para a gente, ele já cansou. Se você não pegar a boia agora, vaza. Vai para outro lugar. Entendeu? Porque não dá. Né? Vocês conhecem aquela piada, né? Começou a enchente, avisaram, todo mundo tem que evacuar. Aí passaram na casa do religioso lá, ele falou assim, não vou porque Deus vai me ajudar. Aí a hora que a água começou a subir, ele já estava em cima da mesa, passou um barquinho, entra aqui, a água vai subir, você vai morrer. Ele falou assim, não, Deus vai me ajudar. Aí ele já estava no telhado, a casa subindo, passou um helicóptero, escuta, vem, você vai morrer, a água vai subir. Ele falou, não, Deus vai me ajudar. Aí ele morreu afogado. Aí ele chegou lá no céu, chegou para Deus e falou assim, pô Deus, eu sempre acreditei tanto em você, e você não fez nada, deixou eu morrer? Não fiz nada, mandei um barco, mandei até um helicóptero, você não quis ir, o azar é seu. É isso. A vida está colocando as oportunidades para a gente aprender, você vai se você quiser.
né? E agora, a gente tem que parar de ver Deus como um ser, porque aí a gente acha que Ele pune a gente, que Ele está castigando. Você acha que nasce uma criança com uma paralisia cerebral, um anencefalo grave, é Deus punindo? Não é. A espiritualidade que fez você nascer desse jeito, sabe o que fez você nascer desse jeito? Você. O seu perispírito deformado, que não tem como você reencarnar com aquele perispírito deformado sem deformar o corpo biológico. Porque o seu modelo organizador biológico está lesado. E na hora de organizar o corpo vai vir lesado. Então por que organiza? Porque é o único jeito de corrigir o perispírito. E se não for o único, é o mais eficiente. Às vezes o estrago é tão grande que você precisa de 2 ou 3 encarnações para ir diminuindo a lesão perispirítica. E aí você nasce com uma malformação tão grave que morre logo ao nascer, e aí a grande importância de você deixar essa criança nascer. Essa encarnação importantíssima de reajuste perispirítico, você vai lá e aborta. Para quê? Ele pediu 9 meses de vida dentro do útero. Dá para ele esses 9 meses? Aí ele vem num outro, que aí nasce com uma malformação que vai viver 10 anos, 5 anos, 2 anos, para numa próxima ele conseguir ter um corpo saudável e retomar a evolução dele. Então não tem ninguém punindo, não tem ninguém crucificando. É igual eu falei ontem, você dá um murro na parede e quebra a sua mão, a culpa é da parede? A parede se vingou na sua mão? É a sua energia que lesou. Não é? Foi você que escolheu aquilo lá. E ninguém está te punindo, é uma consequência. Consequência. Consequência não é punição. Consequência é simplesmente uma consequência. É uma lei que está se dando, que está se cumprindo. Então, Deus não castiga, porque senão também seria um Deus violento, seria um Deus vingativo. Eu sempre rejeitei esse Deus, eu estava lembrando do meu catecismo, né? Eu sou de família católica, essa história do inferno, da eternidade, eu nunca acreditei nisso, porque como é que Deus ia fazer um negócio desse? Então ele não era nada legal. Aí um Deus que manda você para o inferno, é claro que ele deve ter feito um demônio mesmo, um cara poderoso, só que do mal, só para ele ver o bom e o mal brigando, para ter alguma coisa para fazer. Ele é eterno, a vida chata, fica olhando, não tem nada o que fazer, ele ia se divertir com a gente. Quer dizer, esse aí é o Deus antropomórfico. Isso é uma coisa meio primitiva na minha cabeça, né? Desculpa se eu estou assim, sendo meio violento às vezes, e alguém está se ofendendo com o que eu estou falando, mas é como eu penso. Se você acha que é ruim, esquece. E que Deus vai te perdoar. Deus não perdoa. Por um motivo bem simples, Ele não se ofende. Se Ele não se ofende, não precisa perdoar. Perdão é o antídoto para uma toxina, né, que se chama orgulho. Ele não tem isso aí. O Chico falou uma vez que perdão era coisa para espírito involuído, porque esse espírito evoluído amava incondicionalmente. Quem ama incondicionalmente não se ofende. Se não se ofende, não magoa. Se não magoa, não precisa perdão. Não é? E se ofender é sempre alguma coisa que tem a ver com a sua perspectiva, com as coisas que você tem na sua cabeça. Então, você vê lá a pessoa, você imagina quem ela é e você transfere, você cria na sua cabeça uma expectativa de quem ela vai ser. E o dia que ela mostra quem ela é, você se sente traído, você se frustra. Mas ela nunca disse que ela era aquilo, foi você que inventou. É o grande problema do casamento. Né? Você casa, você inventa quem ela vai ser, e ela inventa quem você vai ser. E aí, depois que casou, convive e vê que não é aquilo, acha, não foi com você que eu casei. Não foi mesmo, você não casou com ninguém, você casou com uma ideia que estava lá no éter. E aí, de repente, você quer que aquele infeliz seja a sua ideia que estava no éter. Não vai ser. E outra, pior ainda, assim, não, ele não é, eu sei que ele não é, eu já convivo com ele há bastante tempo. Hoje em dia está mais fácil, né? Antigamente conhecia, casava, já tinha que casar e depois ia morar junto. Agora a gente já faz o test drive antes, então não tem tanto problema. Mas aí o problema que eu vejo hoje é assim, ele tem esse defeito, mas eu mudo ele. Ah, meu Deus, tadinha, não é? A gente não se muda, vai mudar o outro. Não dá para fazer isso. Então, essa coisa do perdão é uma necessidade nossa, da gente que está aqui rasteirinho.
que a gente idealiza, que a gente se frustra, que a gente se ofende, aí a gente precisa do perdão para resolver. E olha, quando você perdoa, não se engane, você não está resolvendo o problema do outro, é o seu problema. É o seu problema. Porque às vezes a gente está com raiva do outro, o outro nem sabe. O cara até gosta de você. E você morre de raiva dele, e ele fala, Décio é um cara legal pra caramba. Aí, o que você acha dele? Eu não suporto aquele cara. Mas ele falou que gosta de você, dissimulado. Não é? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que você que está incomodado com ele, não é ele com você. Então, quem está precisando do perdão é você. É você. E se você não usar, você se intoxica. É aquela velha história, né? Você toma o veneno esperando que o outro morra. Não vai, é você que vai morrer. Quando você propõe o mal para o outro, você só vai fazer o mal para o outro se ele topar a proposta. Se ele não topar, fica só com você a porcaria, só você que fica. Então, não é essa coisa de pedir perdão para Deus, porque, gente, ele não está nem aí, não é isso. Ele sabe que vai dar certo no final. Aí só fica pensando assim, está difícil isso aí, hein? Todo mundo passou já, ele está aqui ainda chafurdando nessa mesma lição, né? Talvez tenha isso, né? Mas não sei. Eu acho que não. Precisamos sofrer para evoluir? Outra mentira. Gente, o Gandhi disse, né, que a gente usa a lei de ação e reação como fosse lei de talião. O Gandhi disse que se fosse olho por olho, dente por dente, não ia ter, só ia ter cego e banguela no planeta. Né? Porque todo mundo faz bobagem e não é por aí. Então, ação e reação não é lei de talião. É questão de causa e efeito. Você tem uma ação, aquela ação provoca um efeito, aquele efeito tem uma causa. E é assim que as coisas vão evoluindo. Então, quando eu vejo assim, aquele indivíduo, ele matou um monte de gente queimada, aí ele vai nascer com a doença do pênfigo. Tá. Se quando ele, nessa encarnação, que ele queimou um monte de gente, ele tomou consciência do que ele fez, e essa consciência deformou o perispírito dele, quando ele nasce com a doença, sim. Isso é ação e reação. Mas não tem essa de falar assim, ele matou todo mundo, e ele costumava matar com uma espada no coração, então eu vou fazer ele nascer com uma malformação no coração. Né? Se o perispírito dele está organizado, se ele não tem consciência do erro que ele cometeu, não vai ter a malformação. Não vai ter. Porque ninguém vai gerar uma malformação em você só para vingar o outro que morreu com a espadada que você deu no coração dele. Então, a coisa a justiça divina, ela é justa mesmo. E não tem ninguém fazendo, não tem juiz, magistrado, não tem. O juiz, o magistrado, quem faz o julgamento, quem dá a sentença, é a sua consciência. E isso é assustador. Eu preferia o velho de barba. Porque eu fazia um beicinho, uma cara de coitado, ele ia quebrar o meu galho. E a minha consciência não quebra o meu galho. A minha consciência não quebra. Então, quando Jesus falou que você vai ser julgado com o mesmo rigor com que você julgou, é porque é você o cara. Então, se eu fui criterioso, se eu fui muito rigoroso com o outro, eu vou ser comigo também. Então, é bom você treinar com o outro. Aprender a perdoar, porque quando chegar a sua vez, você vai ser mais condescendente com você mesmo. E aí entra aquela história que eu falei da culpa, que é a mesma coisa. A minha condescendência com os meus próprios erros faz com que eu sofra menos, faz com que eu ande mais rápido no meu processo evolutivo. Então, acho que esses são alguns dos enganos mais comuns e que eu acho que prejudicam bastante a gente. No final, você e a reencarnação. Eu já ouvi muita gente falar assim, estou muito velho, vai ficar para a próxima. Gente, para pensar. Dá um trabalho danado em reencarnar. E quando é que você começa realmente a pensar em alguma coisa, ser produtivo na tua vida? Quando você nasce, você nasceu. É só mamar e fazer cocô e dormir, não é? Aí depois você tem que aprender a andar, depois você tem que aprender a falar, depois você tem que aprender a escrever, depois você tem que aprender a se comportar socialmente, aí depois você tem que correr atrás da sua vida,
Aí você vai estudar, vai fazer faculdade. Quando você sai da faculdade, você tem que estabelecer seu patrimônio. Quando é que você começa a viver? Na hora que você aposenta. Aí você fala, agora eu estou velho demais, não dá mais. Você não faz nada. O tempo todo dá para você andar. E às vezes, você vê, e a gente que vê paciente desencarnando, doença grave, às vezes nos 5 minutos finais da encarnação ele resolve todos os problemas dele. Ele precisou viver, às vezes, 70 e tantos, 80 e tantos anos para os últimos 5 minutos ele resolver tudo. Então, não deixa para depois, não, porque é melhor resolver logo isso, porque só quem vai perder é você. Né? Não se revolte. Lute, mas não lute contra, lute para superar. Você não tem que se revoltar e bater de frente com as dificuldades, você tem que entendê-las e superá-las, porque elas estão ali, não é para te punir. Elas não estão ali para fazer você miserável, para se vingar daquilo que você fez de errado no passado, não. Você fez bobagem no passado, só mostrou que tinha um copinho vazio. Aí vem a vida para te mostrar como é que você faz para encher aquele copinho. É só isso. Não tem nada a mais que isso. Então não se sinta coitadinho, se sinta privilegiado, porque você está diante de uma dificuldade que a vida te colocou, não é uma dificuldade, não é uma coisa legal, mas você sabe o que fazer com aquilo. Aprenda, lute contra. Então seja resiliente, mas faça esforço para você superar. Porque tem muita gente que fala assim, essa encarnação eu tenho que passar por isso mesmo, não tem jeito. Uma vez eu conversando com uma espírita, ela falou assim, o meu marido é uma porcaria, é o traste, ela chamava ele de traste. Ele não serve para nada. Eu nunca gostei dele, ele me tranca em casa para não deixar eu vir no centro, ele não sei o que, reclamou. Eu falei, por que você está com ele? Porque eu já vim nessa encarnação, eu quero resolver todos os meus problemas com ele. Eu falei, olha, tem uma má notícia para você. O único jeito de você se livrar de alguém, de você se libertar de alguém, é com amor. O ódio só gruda mais ainda. É igual aquela mãe que amarra os 2 filhos quando briga, agora vocês vão se abraçar. Você quer matar o cara e está abraçado com ele. Né? Amarra um no outro, agora dá um beijo no seu irmão. Né? É isso. Aí, essa encarnação toda aqui do traste, ela vai grudar no traste, na outra encarnação vai ser ela e o traste de novo. Não é isso, gente. Precisa resolver as coisas, né? E você resolve, não é sofrendo. Você resolve, é resolvendo. É você amando, é você superando, é você se perdoando pelos teus erros e entendendo os erros dos outros. Porque se o seu copinho está cheio naquele ponto e o dele está vazio, ele está precisando aprender com você aquilo. Mas olha a bandeja dele, porque com certeza vai ter copinho dele que está cheio e que o teu está vazio. E é assim que a gente está, por isso que a gente está junto, né? Porque a gente, um se ajuda, um ajuda o outro, né? Não se culpe, responsabilize-se e aprenda. Então, quando a gente erra, a gente perceber o erro se chama arrependimento. É assim que eu vejo. Eu sei, por exemplo, o Roberto Lúcio não concorda comigo, ele tem uma outra nomenclatura, mas eu vejo assim. Quando eu detecto o erro, o momento do diagnóstico do erro, eu chamo de arrependimento. Depois do arrependimento, tem 2 caminhos. Se eu sou vaidoso, eu vou para a culpa. Como que eu errei? Eu não podia ter feito isso, mas que absurdo, como é que pode? Né? Ou então, antes disso, geralmente a gente culpa alguém, né? Terceiriza. Mas vamos supor que você já é um cara mais avançado, e você não passa por essa fase. Aí você vai para a culpa. Ou então, se você é uma pessoa que é humilde, e dentro da sua humildade você sabe o que você tem e o que você não tem, você fala assim, puxa, de novo eu errei aqui? Aí o que você faz? Em vez de se culpar, você assume a responsabilidade, vai corrigir o erro e continua o seu processo evolutivo. Então, esse é o caminho que eu acho que a gente tem que fazer. Quando a gente se perceber em erro, pede desculpa. É difícil, mas faz um bem danado depois, dá um alívio. Né? Alguém já teve abscesso aqui? Você fica em casa sentindo dor com medo do bisturi. Mas você fica às vezes 3, 4 dias com aquela dor que não deixa você dormir. Se você for lá, o bisturi é puf, na hora dói pra caramba, depois acaba. Você dorme no outro dia tranquilo, super bem. Então por que não drenar o abscesso? Não é?
Busque a lição em cada dificuldade. É aquela história. Quando tudo parece caótico, quando o mundo está caindo e você está entrando em pânico, aí pense em Jesus. Pensa, isso aqui não é por acaso, está me trazendo uma lição. Qual é? Deixa eu aprender logo, que eu quero sair dessa. Né? Deixa eu aprender logo, porque eu não quero passar por isso de novo. E confia. Confia porque Deus existe, a gente sabe disso, Ele é perfeito, a gente sabe disso. E apesar de Deus estar muito perto da gente, a gente muito longe dele, tem os representantes. Eles estão ao nosso redor, até encarnados, algumas vezes. Né? O que me deixa com raiva é que às vezes só depois que eles desencarnam é que você percebe. Né? Que você fala assim, puxa, eu tive do lado daquela pessoa há tanto tempo, podia ter aproveitado melhor. Né? Mas eles estão aí. E tem o teu anjo da guarda, tem, viu? Tem. Ele está meio cansado de você, já está meio rouco de tanto falar no seu ouvido, você não ouvir, mas ele está lá, ele não desistiu. Né? Então a gente tem todo um arcabouço que está cuidando de nós. A gente tem um governador planetário, Jesus, que ele fez uma coisa absurdamente difícil por nós. Ele nasceu. Eu aprendi no catecismo que Jesus tinha morrido por nós. Morrer deve ter sido um alívio danado para ele, se livrar daquele corpo pesado, né? Tirar aquele sapatinho 23 do pé 52 dele, deve ter sido uma alegria. Ah, mas ele foi crucificado. Gente, você acha, um monge tibetano consegue controlar a dor? Jesus não conseguia. Sabe, eu acho que não estava doendo, não. O que estava doendo é ele olhar para a gente e falar, mas que bando de porcaria mesmo, né? Ah, a gente tem chão ainda por aqui, ainda. Ele devia estar pensando no trabalhão que a gente ainda ia dar para ele. Agora, nascer, 4.000 anos para descer, nem corpo físico, nem o perispírito não tinha mais, né? E vem descendo e camada por camada, acumulando matéria, até chegar a uma reencarnação. Esse cara gosta da gente. Ele gosta da gente. E aí eu lembro muito da doutora Marlene, né? Ela falava assim, Décio, calma, Jesus está no leme. Isso sempre me trouxe uma paz gigante, porque eu pensava assim, eu estou dentro do barco, Jesus está no leme, o barco chega. Não tenho a menor dúvida disso. Mas o que eu tenho pensado é o seguinte, chega, mas em águas turvas o barco balança. Então, meu irmão, se segura. Obrigado.